Maravilha, maravilha, meus amigos, minhas amigas, jovens internautas. Hoje falaremos de jovens jogadores brasileiros, diamantes brutos do nosso futebol que estão em situações distintas aqui no futebol europeu. Marcelindo Beckler, lembrando que nem toda comparação é uma equiparação. E essa comparação aqui, ela faz sentido porque estamos tratando de dois nomes que são importantes, talvez já para a Copa de 2026 e que fizeram escolhas para a primeira prateleira do futebol europeu que estão apresentando resultados diferentes. Então, eu já começo te perguntando, Marcelo, vale a comparação ou o nosso programa, ele não vale de nada dessa vez? Frederiquinho Caldeira, Frederico, meu amigão, meu pé na sua mão. Estamos aqui para falar que vale sim comparação, porque são dois jovens que saem do mesmo time por um valor muito similar para grandes clubes do futebol europeu. Por que um está indo tão bem e por que o outro estacionou a sua carreira? Acho que vale a gente trazer aqui tanto para falar do grande início do Estevão, como para falar que quando o Real Madrid bate na sua porta, nem sempre é um bom negócio, ou de vez em quando pode ser simplesmente alguém querendo te vender um carro batido e de segunda mão. Vinheta. Fred Caldeira, olha só, vamos começar com os números dos dois, o que o Estevão está fazendo no Chelsea, o que o Endrick não fez no Real Madrid essa temporada, porque ele tem 0 minuto, mas a gente vai trazer a temporada anterior do jovem atacante brasileiro. O Estevão, até a sexta-feira, antes dos jogos do final de semana, quando a gente está gravando esse vídeo, é o 11º jogador com mais minutos do Chelsea na temporada. Ele participou de 11 dos 12 jogos do time, 5 como titular. Foi prejudicada a minutagem dele por aquela expulsão do Sanches contra o Manchester United, né? Que o Estevão joga ali como se fosse um jogador que entra já no finalzinho do jogo, joga 5 minutos. E também com a expulsão do Chalobah contra o Brighton, que ele tem que sair no começo do segundo tempo por conta daquele cartão. Mas ele ainda joga 60 minutos, Isso, ainda é uma minutagem sim. Ok, né? Contra o United que ele joga 5, então assim, é muito prejudicada pensar que ele participou de 11 jogos, mas um deles foi 5 minutos porque o goleiro foi expulso logo no primeiro lance do jogo. Se a gente for pegar com quem ele compete por posição, ele jogou mais minutos do que o Garnacho, do que o Bonanote, do que o Byron Gittens, que são 3 jogadores de posição parecida com a dele do meio para frente. Jogou mais do que o Cole Palmer, que está lesionado, e se a gente for pegar, ele jogou mais do que o Mark Gill, jogou mais do que o George, jogou mais do que muitas opções do ataque do time do Chelsea. O Endrick ainda não jogou nessa temporada pelo Real Madrid. Na temporada passada, 24-25, ele foi o 21º jogador mais utilizado do plantel do então técnico Carlo Ancelotti, só ficou à frente do Alaba, se a gente for pegar quem eram os jogadores do Real Madrid naquela temporada. Participou de 37 jogos com 7 gols. Ele foi titular, por exemplo, 3 vezes em La Liga. 2 delas nas rodadas finais já. O Real Madrid tinha perdido do Barcelona, tinha 3 rodadas praticamente para cumprir tabela. Ele foi titular em 2 e se lesionou. Não foi titular nessa última rodada do Espanhol. Foi titular 4 vezes na Copa do Rei, onde o Real Madrid estava rodando o elenco muitas vezes na competição. E foi titular na segunda rodada da Liga dos Campeões. Ele chegou ainda como uma novidade, o Ancelotti queria colocar para ver, tinha alguns desfalques, jogou contra o Lille na segunda rodada. A concorrência do Endrick é muito pesada. E aqui a gente vai entrar durante o programa no tema dessa concorrência e opção para ir para o Real Madrid. Mbappé, Gonçalo Garcia, as opções de centroavante. Arda Güler, Mastantuono, Brahim Dias, as opções pelo lado direito do ataque. O Endrick, como canhoto, poderia jogar por ali. Ainda poderia ter o Rodrigo por esse lado direito também. Tem o Vini pelo lado esquerdo, se fosse por uma opção um pouco diferente, uma opção de segundo atacante. São no Real Madrid, Mbappé, Gonçalo Garcia, Güler, Mastantuono, 4. Brahim Dias, Rodrigo, Vini, 7 opções que estão à frente. Opa! Saúde. Amém. Espero que todo o chat... Eu tô querendo espirrar desde que eu falei Lille. Então, assim, parabéns pela força de vontade aí de segurar o espirro. Mas não segura espirro, por favor, hein? Que faz mal. Não pode, porque você explode. Isso, exatamente. Tô querendo espirrar aí, por favor, espirra. São 7 opções, Fred, à frente do Endrick no ataque do Real Madrid. Quando a gente afina um pouco essas comparações de minutagem, de oportunidades, eu vou fazer aqui, portanto, a temporada de chegada do Endrick com essa temporada de chegada do Estevão, ainda que a amostra do Estevão seja muito pequena,
a porcentagem de aproveitamento ela já é bastante relevante. Vamos lá. Então, Endrick, temporada 24-25, Estevão 25-26. O Endrick, dos 37 jogos que ele participou, são 54,8%, então 55% dos 68 jogos que o Real Madrid teve em toda a temporada. 11 dos 12 do Chelsea para o Estevão representam quase 92% de aproveitamento, né? Das 37 partidas em que o Endrick disputou na temporada passada com o Real Madrid, ele foi titular no total de 8, então dá 21,6%. O Estevão, 5 de 11, 45,4%. Você vê que a ordem de grandeza era quase o dobro, tanto em porcentagem de jogos em comparação ao universo de partidas do clube, quanto em relação a titularidade em relação às próprias participações, né? O Estevão contra o Ajax alcançou a 5ª titularidade. O Endrick foi alcançar a 5ª titularidade com o Real Madrid em abril. E nenhuma das titularidades do Endrick foram na Liga dos Campeões, tá? A média do Endrick na temporada passada foi de 22 minutos por jogo. A do Estevão é de 40 minutos, então quando ele entra em campo, geralmente ele joga quase que um tempo inteiro, né? Essa é a média. Contra o Ajax, inclusive, ele completou 90 minutos pela primeira vez com a camisa do Chelsea. A questão aqui, olha que curioso, né? Tudo bem que são posições diferentes, mas o Endrick, ele terminou a temporada passada com uma média de 1 gol a cada 120 minutos com o Real Madrid, enquanto o Estevão tem uma média de 1 gol a cada 221 minutos. Então, assim, olhando para essa estatística superficial de gol por minutagem, não dá para dizer que foi culpa do Endrick, né? Assim, o Endrick, quando foi convocado, quando foi colocado em campo, ele entregou, né? Ainda que seja na Copa do Rei, é o que é natural para um jovem que chega do futebol brasileiro, na Espanha, no Real Madrid, e ele conseguiu aproveitar essas chances, e aí de uma temporada para outra, por conta muito da lesão, as chances minguam, mas agora acho que não está tanto na conta da lesão, está muito mais numa questão de hierarquia na cabeça do Xabi Alonso. E a gente já trouxe aqui quando a gente analisou o Real Madrid no programa passado, né, Beckler? Há uma conversa muito grande de Endrick sair do Real Madrid em janeiro em busca de mais oportunidades. Então, eu me lembro que quando o Estevão optou pelo Chelsea, muita gente, inclusive euzinho aqui, torcemos um pouco o nariz, achando que poderia ser uma má decisão para a carreira do Estevão, um Chelsea que contrata jovens aos borbotões em cada janela, a maior parte deles é emprestada ou para o Strasbourg, que é um clube, né, do organograma do City Blue Co, do Blue Co, que é o grupo do Chelsea, e outros são emprestados para os outros clubes. E o Estevão ficou e está jogando. Me chama a atenção como ele fura a fila de outros, por exemplo, Andrei Santos, né? O Kenny Paz, não é isso? Nunca lembro o primeiro nome dele. Kendry Paz, que é uma jovem promessa do futebol equatoriano também, e de outros que fizeram esse caminho de ter que parar no Strasbourg, inclusive está fazendo um bom início de campeonato francês essa temporada, para depois voltar e tentar um lugar ao sol no Chelsea. A sensação que me dá, primeiro para falar do Estevão e depois sobre o Endrick, é que o Chelsea tem muitos jovens e não tem uma hierarquia muito clara de posição, né? De donos de posição. Talvez daqui a pouco, quando volte o Cole Palmer, o Estevão possa perder espaço no time. Acho que se tiver um jogo mais decisivo, é provável que o Maresca coloque por ali Reece James e Caicedo no meio campo, por exemplo, com o Enzo como 10, o Palmer de um lado e o Pedro Neto do outro, com o João Pedro na frente, né? Que foi a formação da final do Mundial, inclusive, contra o Paris Saint-Germain. Mas entre Garnachos, Gittens, Buenas Notes, o Estevão, pela capacidade técnica que tem, a falta de hierarquia desses jogadores, e também são todos muito garotos. O mais velho desses aqui que eu citei, se eu não estou enganado, é o Garnacho com 21 anos, e esse tem mais lastro porque jogou já 2 temporadas de Premier League. Estão todos mais ou menos buscando a mesma coisa, que é passar num vestibular, né, para ser titular do time. Então, a hierarquia do Chelsea permite isso ao Estevão, né? E outra coisa é que a qualidade dele também permite. Claro. Por exemplo, o Estevão é um jogador há muito tempo no radar do Barcelona. O empresário dele é o André Curi, tem uma relação muito próxima com o Barcelona, histórica, e há muito tempo o Barcelona olha, visita, conversa com o Estevão.
Só que acontece que no Barcelona apareceu um outro Estevão, né? Apareceu o Lamine, também jovem, na mesma posição que o Estevão, e o Barcelona abriu mão do negócio, porque já tinha achado o seu próprio jogador. O Chelsea consegue contratar, incorporar e colocar para jogar pela qualidade e pela falta, entendo eu, Fred, de um claro dono da posição, que poderia ser o Pedro Neto, mas que também rende do outro lado. Exato. O Estevão, ele é multidimensional, né? Ele é versátil. Então, enquanto o Endrick, ainda que o Ancelotti tenha utilizado aqui ou ali na temporada passada o Endrick pelos lados, ele é um cara que predominantemente vai jogar de centroavante e ele compete com o franchise player do Florentino Pérez, né? Que é o Kylian Mbappé. É o cara que o Florentino traz para dizer: eu trago quem eu quiser, e o Real Madrid vai girar em torno desse cara daqui em diante. Então, você ter esse cara é como se as devidas proporções guardadas aqui, o Estevão só fosse sombra do Palmer e eles não pudessem jogar juntos, né? Então, se tiver que escolher entre ou o Palmer ou o Estevão vai invariavelmente ficar no banco, né? Então, se for ou o Endrick ou o Mbappé, invariavelmente o Endrick vai ficar no banco. Só que nessa temporada o Gonçalo Garcia ultrapassou o Endrick. Então, até mesmo para a posição central do ataque, ele está na terceira posição da fila e não mais na segunda, como na temporada passada. E o Estevão tem um ponto aqui, e aí eu acho que pode até entrar também na diferença do grau de exigência e de tamanho dos clubes. O que o Estevão fez até aqui já encantou a torcida do Chelsea de uma maneira que já existe um clamor para ver o Estevão com mais minutos possíveis o quanto antes. Assim. A torcida já está encantada com o Estevão. E acho que o grau de exigência para a torcida do Real Madrid se encantar com o jogador e fazer a pressão no Ancelotti ou no Xabi Alonso para que ele jogue é um pouco diferente. Então, acho que são situações difíceis de comparar nesse quesito, mas o ponto nesse momento mostra que a escolha do Estevão foi mais acertada. Eu acho que é isso que a gente pode começar a desenhar por aqui. E talvez também é um jogador até de mais capacidade, né? Assim, difícil dizer, porque todos têm uma carreira inteira para fazer pela frente. Mas eu lembro de uma fala do Abel Ferreira, quando estava falando do Endrick, que falou: o próximo é melhor, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele falou assim: ó, o Endrick é muito bom e tal, mas o Estevão que tem aqui, eu não lembro se ele estava falando do Endrick ou quando ele foi falar do Estevão, que ele meio que comparou os dois e disse que o Estevão era melhor. Me parece que o Estevão tem, eu estou simplesmente de qualidade, de refino técnico, eu acho que ele vai ter mais a oferecer do que o Endrick, que eu também acho muito bom, característica totalmente diferente, mas o Estevão me parece mais diferente até, e por isso mais capaz de furar a fila do que o Endrick. Para falar do Endrick, o Vitor Sérgio Rodrigues trouxe durante a semana passada na TNT que o staff do Endrick já está pensando numa saída em janeiro e buscando alternativas. O que eles querem, Fred, é um clube que jogue competições europeias para que o Endrick possa jogar final e meio de semana, que ele não jogue pouco, que ele tenha a condição de chegar e jogar, que não tenha isso da hierarquia, de um titular e tal, e que ele possa jogar por empréstimo, porque depois ele acredita que pode retornar ao Real Madrid. Então tem que ser um clube na Europa. E a partir daqui, a gente vai fazer o papel empresário do Endrick e procurar um clube para ele. Eu pensei, Frederiquinho, em 3 clubes, um em cada país dos grandes da Europa, que o Endrick poderia jogar. Poderia ter um quarto, que é o Sporting de Portugal. Hoje o atacante é o Luís Soares, que não é aquele. Outro jogador que estava no Almeria da Espanha, que tem característica parecida com a do Gyökeres, que é um pouquinho a do Endrick também, né? Que é um atacante rompedor, de velocidade, de força física. Mas eu pensei no Villarreal, que joga Champions, que eu acho que é possível que esteja entre os 24 para jogar mais 2 partidas de playoff. Se o Endrick chegar em janeiro, teria 2 jogos da fase de classificação, mais 2 jogos de playoff, teria uns 4 jogos de Champions para ele fazer pelo menos. Num futebol que ele razoavelmente está adaptado, porque é o futebol espanhol, não dá para dizer que ele está adaptado porque ele não joga, mas que ele já conhece. Em um clube que joga com 2 atacantes, então ele brigaria por 2 vagas e não por uma vaga apenas no ataque. Não tem muita torcida o Villarreal, então não é um clube de muita pressão. Um outro que eu pensei é o Mônaco. Tem um diretor de futebol brasileiro, o Thiago Escuro. Tem um ataque jovem, tem o Aliouche, o Ansu Fati,
O Caio Henrique está jogando como atacante pela esquerda. E o atacante central é o Berev, que é um dinamarquês e que não é um jogador de muitos gols. Nesse ataque mais leve e tal, com o Endrick na frente, um ataque jovem, também é um bom time, o time do Mônaco, também joga a Liga dos Campeões, acho que numa situação parecida com a do Villarreal, e que também é um clube que também tenta desenvolver jovens. Teria ali 2 brasileiros para ajudar ele na adaptação, o Wanderson e o Caio Henrique, que poderiam ajudar o Endrick. E um terceiro, Frederico, eu queria te ouvir, que eu acho que seria uma boa, que é o Newcastle. Está sofrendo com falta de gols nesse início de temporada. Tem 2 brasileiros que acho que também poderiam ajudar na adaptação. Chegou um atacante, o Voldemar, né? O Voltemade. Voltemade. O outro que eu falei, acho que é um personagem. Pode ser. Ele também é um pouco de um personagem. Que é um atacante que tem característica bem diferente, mas o Endrick tem alguma coisa pela movimentação de característica do Isaac, né, que era o outro que estava se movimentar muito, não só entre os 2 zagueiros, mas também de um pouco pro lado e tal. E que também joga a Liga dos Campeões, que joga um campeonato importante como é a Premier League. E se ele chegasse, se adaptasse rapidamente, fosse bem, quem sabe até daria tempo de brigar por alguma coisa em Copa do Mundo, Fred. Eu não tinha pensado no Newcastle. Eu tenho uma outra sugestão aqui da Premier League. É que o Newcastle tem 2 pontos contrários aí a essa possibilidade. Primeiro, que contratou o Voltemade, que está indo bem, mas também o Wissa, que não está jogando porque se machucou. Ele que fazia muito gol pelo Brentford, junto com o Mbeumo, que foi para o Manchester United, é um muito bom atacante e que também está nessa fila para a posição central. O Newcastle joga com 3, né? Joga no 4-3-3 lá. Então, assim, o Endrick só competiria pela posição central. Se jogasse com 2 atacantes, eu acho que ele funcionaria muito bem com o Voltemade, que o Voltemade é um grandão, meio pirulitão assim, mas ele é um cara que se associa muito bem. Ele pode fazer várias vezes uma de João Pedro, uma de Harry Kane, guardadas as devidas proporções, para o centroavante ser o Endrick. Ele poderia fazer isso, mas o Ed Howe ele não usa essa possibilidade. E pela esquerda tem o Gordon, que é um dos principais jogadores do time. Então, eu tenho minhas dúvidas se no Newcastle ele teria mais tempo de jogo que ele teve no Real Madrid, até aqui, com certeza, nessa temporada. Mas eu não sei se pode ser uma via expressa tão óbvia, não. Eu gostaria de ver, Marcelo, não sei o que você pensa, eu acho que o Tottenham poderia ser uma bela oportunidade pro Endrick, cara. Porque, assim, o Richarlison, ele começa bem a temporada em números, mas ele ainda não é o dono da posição. O Solanke seria, naturalmente, mas também não é um cara que a torcida do Tottenham esteja 100% confiante de que ele é a solução para a falta de gols da equipe. Pela esquerda, não tem dono, então ainda que o Richarlison jogue, pode ser o Richarlison pela esquerda, como ele jogou na temporada passada com o som centralizado. Ou pode ser o Endrick pela esquerda, porque pela esquerda tem o Brennan Johnson, que não convence ninguém, o Odobert, que também ainda está muito jovem, começando e vendo se consegue encaixar. Pode ser o Endrick ali com o Solanke pelo centro, ou o Endrick centroavante mesmo, né? Assim, porque são 2 posições muito abertas no time titular do Tottenham, tanto a ponta esquerda quanto a posição de centroavante. E aí eu acho que pode ser uma via expressa interessante. O Tottenham não vai provavelmente brigar por grandes coisas, mas poderia dar uma minutagem muito rara e uma chance de ouro do Endrick que fazia gols na Premier League, que aí é um argumento muito grande para qualquer debate esportivo ou para a cabeça do Ancelotti e tudo mais. Então pode ser um caminho interessante. Não sei se é do interesse do Thomas Frank, do treinador, se é do interesse do Endrick, mas eu, se fosse parte do staff do Endrick, alô pessoal, eu sugeriria o Tottenham. Também é uma boa. Por que a gente não está colocando nenhum time da Premier League, da Bundesliga? Acho que a adaptação é muito difícil. Tá. Jogador que precisa chegar e jogar pelo país, pelo clima, chegaria no inverno alemão, que é uma barbaridade. Acho que não seria fácil. Outra coisa é que tem vários clubes que a gente não colocou aqui também, porque esses clubes já têm um 9 dono da posição, né? Então não vale a pena ele sair do Real Madrid, onde ele não vai jogar, para um lugar que ele não vai jogar. E por que não o futebol brasileiro? Primeiro, porque não está no radar, a gente está colocando aqui possibilidades que hoje passam pela cabeça do Endrick. E segundo, que eu acho que se ele volta para o Brasil, faz um grande primeiro semestre pelo Palmeiras, ou pelo Flamengo, ou pelo Cruzeiro, sei lá.
Acho que o caminho de volta para o Real Madrid fica muito longe. Isso, acho que é exato. muito difícil sair do Brasil 2 vezes para o Real Madrid, sabe? Exato. O caminho de volta seria longo demais. Acho que o mais normal seria a partir daí o Real Madrid emprestar ele de novo para algum clube para tentar revalorizar e depois vender. Então, jogando num grande clube europeu, que joga a Liga dos Campeões e tal, que ele vai continuar ali numa elite, acho que é mais fácil depois ele fazer um caminho de volta para o Real Madrid. E tem uma questão do Real Madrid, Fred, e que vale para o Vitor Roque, que foi para o Barcelona também, que nem sempre tudo que reluz é ouro, né? Nem sempre quando esses times te chamam, o sim automático vai te garantir sucesso. Eu acho que o sim deve ser automático, se o Real Madrid bate na sua porta e Pois você é. fala que não, o Real Madrid vai contratar outro e dificilmente aquela porta vai se abrir de novo, a não ser que você seja o Mbappé, Uhum. que a cada ano podia escolher se ia para o Real Madrid ou não. E todo jogador sabe se é o Mbappé ou não. Porque ele acorda de manhã, chega na sala de casa e fala: quem sou eu? E se alguém não responde, você é o Mbappé, ele já sabe que ele não é o Mbappé. Exato. Então, o Endrick poderia passar por essa situação, chegar na sala de casa, atordoado, ainda acordado ali. Um transtorno de bipolaridade, né? Assim, um dia acordar pensando que é Mbappé, outro dia, sei lá, pensando Bob que Charlton. Aí não E acorda. aí, todos os dias, Aí não os acorda. pais do Endrick Se precisam pensar lembrar que é ele. Bob Endrick! não acorda. Acorda de boina já. E ele chega na sala de casa e o pai precisa balançar ele. Você não é o Mbappé! Você não é o Mbappé! E ele é o Endrick. Então, ele sabe que ele não pode todos os anos ter o Real Madrid batendo na porta dele, porque ele não é o Mbappé. Ele é um outro jogador e os outros jogadores que não são o Mbappé, quando o Real Madrid chama, você atende e depois você vê o que vai ter do outro lado da porta. Do outro lado da porta tinha quem? O Mbappé. E deixou a vida do Endrick muito difícil. Pois é. Cara, muito difícil você dizer não para o Real Madrid. Olha o que Vinícius e Rodrigo tiveram que esperar, né, e ter paciência para conseguir o que eles conseguiram. E ainda assim o Real Madrid é uma eterna, constante batalha pela própria posição, né? Não tem quase nada garantido para quase ninguém, a não ser que você seja um Mbappé, a não ser que você seja um Cristiano. O próprio Vinícius, né, teve que começar essa temporada meio que provando para o novo treinador o próprio espaço dele e tudo mais. Então, é realmente muito complicado. O ponto, por que essa discussão é tão central, acho, para a gente, enquanto imprensa brasileira especialmente? Primeiro porque é um jogador muito especial, para uma posição que a seleção ainda não tem um dono, e segundo que é reta final de Copa do Mundo, né? Se a gente tivesse na segunda temporada do Endrick, longe de uma Copa do Mundo, a pressão ou as questões sobre esse momento dele no Real Madrid ainda existiriam, mas seriam menores. A questão é que a gente está aqui vendo um diamante que não está tendo tempo de jogo e um potencial titular para uma posição que a gente ainda não tem um titularaço, né? Então, eu sinto que faz todo sentido a cada semana olhar para ver qual foi a minutagem, porque o Gonçalo Garcia entrou antes dele, porque ele não está entrando, porque colocar uma lupa na situação do Endrick é muito natural. E o tempo urge, né? A gente já tinha falado já há algum tempo, vários de nós aqui na TNT, e em outros canais certamente, que o Endrick acho que já deveria ter pedido um empréstimo no começo dessa temporada. Está perdendo 6 meses e vamos ver o que vai ser de janeiro adiante. Só queria fazer uma correção aqui. Eu me exaltei durante parte do programa, falando que só tem um Mbappé. Tem 2. Tem o irmão do Mbappé, o Mbappézinho, que joga no Lille. Se você não é Mbappé, ou um familiar do Mbappé, o que também te torna um Mbappé, aí sim você chega na sala de casa desnorteado, perguntando se é o Mbappé, e não é. Mas se você é o Ethan Mbappé, aí sim você pode achar que é o Mbappé. Outra coisa é que o Real Madrid vai te chamar para jogar lá, porque não vai. Não vai. Por enquanto. Tá tudo Dentro do contexto, viu, Fred? Ah, tá, então, perfeitamente. Vamos para o nosso out of context. Frederico Caldeira, eu gostaria muito de ver Estevão falando o nome desse quadro. Porque Estevão, um garoto, idade escolar, basicamente, os pais preocupados com o futuro da criança, matricularam ele em diversas atividades extracurriculares, e o próprio Estevão deu uma declaração dizendo: mais importante
do que o inglês, só o futebol, que mostra que ele dá pouca atenção às aulas de geografia, pouca atenção às aulas de química. O que ele gosta mesmo é de, quando acaba a aula, ou futebol, terças e quintas, ou inglês, toda sexta-feira, 2 aulas direto de 2 às 4 da tarde. O que já coloca o Estevão, se ele estiver sendo um aluno assíduo e atento, né, também não adianta nada. Se o futebol é mais importante que a aula de inglês, não adianta nada ir para a aula de inglês e ficar fazendo embaixadinha, né, fazendo kick-ups, né, que é como eles chamam aqui. E contando o dia da semana, falando o nome de cor. Exato, falando como aquele aplicativo lá, né, o gato, sei lá, comeu um morango. Por que eu vou aprender em outra Outro língua dia se o eu gato estava comeu tentando morango? aprender francês. Outro dia eu estava tentando aprender francês e tinha lá falando assim, eu gosto de elefante. Quanto que você vai usar isso, Fred? Exatamente. A não ser que você encontre um elefante e vá tentar argumentar alguma coisa com ele. Não, eu gosto de você. Exato. A não Como você vai ser- falar que você gosta de elefante pra quem? Ninguém falou essa frase em português até hoje. A não ser que você vá para um lugar que te peça uma senha muito estranha para entrar. E a senha do dia seja eu gosto de elefante. J'aime l'élèphant. Que bom Não sei como é que você... fala. Aprendi. Exatamente. É isso, então. Eu espero primeiro que o Estevão não esteja, né, com essa linha de educação que, né, te ensina as coisas mais estapafúrdias e desnecessárias da outra língua, né? Se você tiver que aprender que o besouro bebeu leite, é complicado que você realmente se desenvolva nessa língua. E segundo, que ele já fica um pouco mais familiarizado com a preguiça da torcida do Chelsea. A preguiça do inglês de falar outra língua já é um negócio, né, histórico. E eles já desistiram da tentativa de falar Estevão. E aí eles estão cantando isso aí, ó. Bota o vídeo no ar, Pseudo. Marcelo Beckler, eles estão cantando Steve O. Eles largaram, né? Largaram de mão, né? Primeiro que assim, o Steve O que a gente tem na nossa cabeça, espero que não seja um bom comparativo para o Estevão. Eu não sei se você via, como é que era aquele programa da MTV? Jackass, não era isso? Tinha um Steve O que A era... pessoa entrava num carrinho do supermercado para descer uma ladeira, Fred. Exatamente. E o Steve O geralmente era o cara que estava nesse carrinho, né, aprontando altas confusões. E segundo que assim, né, a torcida largou de mão, realmente. Assim, eu tenho... Primeiro que eu tenho um medo de ser uma exigência dos pais do Estevão, que para ele continuar no futebol ele tem que ter nota boa no inglês. Então isso também pode estar acontecendo, né? Ele deu essa declaração aí para tentar se defender. Falou, não, eu adoro inglês. Que é simplesmente para os pais deixarem ele continuar no futebol, porque tem disso também, que os pais usam uma atividade para te pressionar e te colocar na outra. É a chantagem você quer fazer futebol, educacional. é uma chantagem, totalmente. O que é correto, né? Agora que tem essa coisa aí do mundo moderno, que não pode mais dar uma palmada numa criança, não pode mais deixar uma criança amarrada. Você, pai que está assistindo, você não vai amarrar seu filho, tá? E você, filho, não vai se deixar ser amarrado. Mas tem essa chantagem, sim, que é correta, que é saudável, que é na bola, que pro filho estar no futebol, ele tem que ter nota boa no inglês. Eu acho que é isso que pode estar acontecendo com o Estevão. E certamente a torcida do Chelsea não precisa fazer inglês, Fred, porque ela já faz desde que ela é criancinha. Então eles têm tempo suficiente para se dedicar ao futebol e não conseguir falar nenhuma palavra com tio. Porque eles também têm muita dificuldade de saber a diferença de João Pedro e Pedro Neto. Exatamente. Exatamente. E assim, quem chega aqui desavisado fica impressionado com a qualidade da educação da Inglaterra. Porque todo mundo fala inglês, Marcelo Beck. E todo carro é importado. Todo carro é importado. Você sabe que até, olha como é que são hoje em dia os dispositivos, né? São Quais? realmente inteligentes. O rádio, por exemplo. Ah, tá bom. Radinho de pilha meu, saí do Brasil, falava português. Cheguei na Espanha e começou a falar espanhol automaticamente. Impressionante. Levei uma vez pra Inglaterra, falava inglês. Isso aí é inteligência Rápido, artificial. Fred, sem GPS nem nada. É inteligência artificial isso aí. O rádio é uma esponja. Resumo. Fred Caldeira, como que você resumiria as carreiras de Endrick e de Estevão, pensando que eles fizeram até aqui, que eles vão fazer
num futuro próximo? Cara, primeiramente, o que a gente tem até aqui mostra que o Estevão acertou ao escolher o Chelsea, e o Chelsea está tratando o Estevão como até melhor do que o que eu imaginava, tá? Assim, o que ele está tendo, esses números que a gente trouxe aqui, são muito altos para quem acabou de chegar, e para quem acabou de chegar de uma liga que não é tratada pelos scouts e pelos clubes como uma liga minimamente próxima em termos de degraus técnicos e de ritmo de jogo. Isso mostra o quanto que ele é especial e o quanto que o Chelsea está aberto a reconhecer isso, né? E é impressionante o quanto que ele está conseguindo aproveitar também os minutos que ele joga em campo. A mídia inglesa está começando a perceber isso também. Esse burburinho que gera quando o jogador toca na bola, ele tem sido muito fácil de notar toda vez que eu vou para Stamford Bridge. Quando o Estevão pega na bola, a galera já fica esperando algo diferente, e geralmente algo diferente acontece, mesmo que termine num drible que não seja bem sucedido. Ele está tentando algo que ele está sendo um cara que entretém os torcedores, né? Uhum. E que consegue gols importantes, como, por exemplo, contra o Liverpool, naquela vitória muito, muito marcante para esse começo de temporada do Chelsea. O Endrick, ele na temporada passada, eu acho que ele teve um aproveitamento justo, né? Assim, acho que os números que a gente trouxe aqui não são números absurdos para a primeira temporada de um garoto que chega com 17 anos num clube que ao mesmo tempo contratou o Mbappé para aquela posição. O que assusta é esse aproveitamento pós-recuperação de lesão. Eu não sei se ele teve alguma minutagem no jogo do fim de semana no El Clássico, eu duvido muito. Eu duvido muito que ele tenha conseguido entrar em campo. Então, cara, o Endrick, ele realmente está estacionado. Ele está estagnado e ele precisa se mexer. Porque ainda que a Copa do Mundo seja só um evento de 4 em 4 anos, ele precisa de algo muito importante entre esses 4 anos, não dá para você, nesse momento, priorizar o Real Madrid. Ele precisa priorizar a chance dele estar na Copa e de voltar bem ao Real Madrid, que não está dando essa chance para ele se provar como um jogador valorizado no Real Madrid. Acho que para ele se valorizar no Real Madrid, ele tem que sair do Real Madrid, em algum grau, pelo menos por esses 6 meses. Eu tenho medo de que a questão do Endrick no Real Madrid seja mais grave, porque se ele sair e depois ele retornar melhor no final da temporada, se ele sair, ganhar experiência, fizer um intercâmbio, né, a gente está aqui falando de jovens, e depois voltar melhor desse intercâmbio, o Mbappé ainda vai estar lá. Então, ou ele vai precisar se redescobrir, achar uma outra posição para furar a fila no Real Madrid. Por exemplo, o Mastantuono está jogando muito, e o Arda Güler também são 2 jovens. O Mastantuono chegou jogando, mas o Arda Güler também passou por uma primeira temporada jogando muito pouco, na segunda um pouquinho mais, e na terceira assume a condição de titular. Mas também mudou um pouco, não tanto o posicionamento dele, porque sempre foi um meia pela direita, um meia canhoto por ali. Se o Endrick voltar como centroavante, é bastante provável que o Real Madrid continue tendo ali o centroavante que tem. E o Mbappé é um cara que joga não só muitos jogos, mas muitos minutos, né? Também é um cara muito constante fisicamente. O competidor do Estevão, que é o Cole Palmer, é mais inconstante fisicamente, então abre um pouco mais de brecha para que o Estevão jogue os seus minutos. E a outra coisa que eu tiro de conclusão é que o Real Madrid hoje é um clube tão rico que ele se dá o luxo de contratar um jogador que pode chegar a 60 milhões de euros sua contratação e deixar ele no banco quanto tempo for. Outros clubes têm pressão para colocar os jogadores pelo que custaram. Pô, você investiu tanto, você apostou tanto para um jogador, ele custou tudo isso daqui, esse cara tem que jogar, ele tem que se provar dentro de campo. O Real Madrid não faz isso. Ele pode contratar jogadores muito caros, porque em uma idade muito jovem, porque ele já tem jogadores de rendimento imediato, ele vai investindo em jogadores de rendimento futuro para ver onde eles podem chegar. Rodrigo e Vinícius chegaram ao mais alto. O Vinícius foi o melhor do mundo, o Rodrigo ajudou muito em temporadas muito vitoriosas do Real Madrid, foram jovens contratados como aposta. O Renier não deu certo. Dos 3 que chegaram num perfil muito parecido que o Real Madrid veio buscar no Brasil, 2 funcionaram ou não. É muito lucro para o Real Madrid quando esse tipo de coisa acontece. Se a cada 3, 2 funcionarem como o Rodrigo e Vinícius funcionaram, é muito lucro. E a gente pega que Camavinga chegou assim também, que o Mastantuono custou dinheiro, que o Tchouaméni custou dinheiro, mas que chegaram assim. É o perfil que o Real Madrid tem apostado. E o Endrick é uma dessas apostas, um jogador que custa muito, mas que pela situação econômica do clube não tem essa pressão para começar jogando, coisa que talvez até o Estevão tenha no Chelsea. O jogador que custa 70 milhões, não vai ter o mesmo tratamento de um jogador como o Andrei Santos, que vai se desenvolver no Strasbourg.
Coisa linda. Eu acho que cobrimos os pontos principais aqui desse programa. Não sei como é que foi El Clássico, não sei como é que foi o Estevão no fim de semana contra o Sunderland, mas é um assunto que será recorrente, né? O Estevão, enquanto tiver chances no Chelsea, e eu imagino que seja uma progressão aí de minutagem, e vamos ver o que acontece em janeiro pro Endrick, porque uma mudança é essencial e fundamental. Vamos ver para onde ele vai. Imagino que voltaremos a falar de Endrick ainda nesse ano de 2025 por aqui, Marcelo. Queria pedir para o pessoal deixar nos comentários uma sugestão de clube para o Endrick jogar e sugestão de dever de casa de inglês para o Estevão. Coisa para os dois fazerem durante a semana, um estudar propostas e outro estudar inglês. Já que no futebol ele está matriculado um plano anual. E também, qual foi a frase mais inútil que você aprendeu em outra língua? Acho que a gente tem aí uma variedade muito grande, o pessoal pode deixar nos comentários. Tem coisa, inclusive, que fazer em outra língua é bem pior do que na língua materna, Fred. Essa coisa de troca de língua também, às vezes, é complicado. Que é pedir socorro. Pedir socorro na sua língua, melhor coisa que você pode fazer, porque o desespero é a melhor forma de se comunicar e que todo mundo entende a linguagem do pavor. Até o Terça-feira que vem a gente está de volta, Fred. Um beijo pra você, gente. Até terça-feira, 11 da manhã.